Quarto ano, tudo bem? Estamos aqui para ter a nossa primeira videoaula, né, gravada pela professora Nathalie, prof. Está com saudade de vocês, da disciplina de português, tá bom? E aí, antes da gente começar a aula, eu vou dar alguns recados, tá? Primeiro recado, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube do quarto ano, do Colégio Jean Piaget, porque agora é através dele que nós vamos ter o contato. Eu vou explicar a matéria e vou corrigir as atividades através desse canal, tá bom? E as dúvidas que forem surgindo ao longo das explicações, eu vou pedir para vocês anotarem numa folha separada, podem me encaminhar pelo chat do aplicativo da escola, vai ter a comunicação entre a professora e os alunos, tá? O que não der para eu responder pelo chat, eu vou responder, né, as dúvidas que chegarem, eu vou responder pela próxima aula, né, pelo próximo vídeo, tá bom? Segundo recado, aplicativo de inglês, quem vai dar todas as orientações sobre o aplicativo de inglês é a professora Maria Paula, combinado? Que é o aplicativo da Simple, tá? A outra plataforma que nós vamos ter disponível agora é a plataforma do Meu Bernoulli. Então, caso alguém não esteja conseguindo entrar, mande um e-mail para mim, que fiquei responsável por cadastrar os alunos da escola. Então, pode ter algum problema com o e-mail de alguém, e aí eu mudo e a gente faz essa alteração para todo mundo conseguir ter acesso. Na plataforma do Bernoulli, quando vocês entrarem na plataforma, vocês podem passear, né, vamos dizer assim, por todas as unidades do livro, as unidades de aprendizagem. Então, vocês podem ir lá, por exemplo, na unidade de português, unidade 1, ver quais os desafios, quais os quiz que tem lá. Tem muita coisa divertida, muita coisa legal. Tem o livro no formato e-book, que é no formato digital, né, caso vocês precisem de consultar alguma coisa, e às vezes o livro não está naquele momento em casa. Mas o aplicativo, a plataforma do Bernoulli, ela vai ser um apoio, tá? Nós não vamos liberar atividades para vocês fazerem no caderno através da plataforma do Bernoulli. Todas as atividades que vocês tiverem que fazer, elas vão ser encaminhadas ou pelo aplicativo da escola, tá? Pela agenda da escola, agenda eletrônica, ou eu vou dar o recado agora por vídeos, né, no nosso canal do YouTube, ok? Então, vamos começar com a nossa primeira aula de português. E aí, pessoal, nós já iniciamos o capítulo 2 de português. E o capítulo 2, ele chama Como é que se faz? E aí, quando a gente observa essa entrada do capítulo, a gente está vendo que tem quatro crianças, 4 alunos, que eles estão ali fazendo, ou confeccionando, ou jogando, né? E aí, como que eles conseguem construir? Como que eles conseguiram elaborar um jogo, né? E aí, nós já vamos lá para a página 46 do livro, porque as atividades anteriores a gente já tinha feito e já tinha corrigido. E na página 46, está pedindo, né, para vocês fazerem um jogo de trilha, para confeccionar um jogo de trilha. E nós tínhamos combinado, na última aula que nós tivemos de português, que foi dia 16 de março, que na aula seguinte nós faríamos o jogo, mas infelizmente não podemos confeccioná-lo em sala, né? Não teve como, devido à quarentena. E aí eu pedi para vocês fazerem em casa com as famílias. E eu recebi muita foto legal, né, pelo Instagram. Eu gostei de ver, vocês estão, ó, nota 10, vocês e as famílias. Inclusive, vou aproveitar e vou pedir para sempre que vocês quiserem, né, e puderem, para vocês postarem a foto na história, né, do Instagram ou no feed mesmo, marcar a escola através da @Colégio Jean Piaget, colocar a hashtag Jean Piaget em casa, para a gente poder ver o que vocês estão fazendo e matar um pouco da saudade, tá? Mas então eu pedi para vocês fazerem esse jogo com a família de vocês. E aí, na confecção do jogo, tinha as orientações. E aí a gente tinha uma parte muito pequenininha falando qual que era o material que a gente ia gastar
ia gastar cartolina, né? Ou, quem não tivesse cartolina, eu dei a sugestão de fazer numa folha em branco, no que tivesse disponível em casa, a gente ia gastar umas canetinhas coloridas, umas revistas, e a parte de planejamento para a execução desse jogo, que era a parte mais trabalhosa e a parte maior, né? Depois que vocês confeccionaram o jogo, que brincaram com a família, com os irmãos, com os pais, com quem tiver nesse isolamento com vocês, vocês tinham que responder algumas perguntas, né? E aí, as perguntas eram por dentro do texto da página 48 e 49. Então, eu vou ler e a gente vai respondendo junto aqui, tá bom? Então, lá na página 48, a primeira pergunta era o seguinte: o primeiro passo para a confecção do jogo de trilha foi o planejamento. Aponte a necessidade dessa parte. Essa resposta era muito pessoal, né? Mas a gente pode colocar o seguinte, que o planejamento, tudo que a gente vai realizar na nossa vida requer um planejamento, né? Por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente não tem que fazer o planejamento da viagem. Como que eu vou, né? Qual o meio de transporte que eu vou utilizar? Se eu vou ficar no hotel, se eu vou ficar numa pousada, se eu vou para casa de alguém. Quais as roupas que eu vou levar para essa viagem, né? Vou colocar na minha mala. Então, isso tudo é um planejamento para poder ter uma viagem tranquila. Quando eu vou realizar um jogo também, eu preciso realizar esse planejamento, porque só a partir desse planejamento eu vou garantir uma boa execução do meu projeto. Que o nosso projeto, no caso, seria a confecção desse jogo de trilha, tá bom? Mas essa resposta é muito pessoal. Eu coloquei uma dica do que vocês poderiam ter respondido nessa questão número 1 da página 48, tá bom? Na questão 2 da página 48 ainda. Em sua opinião, por que o texto foi organizado em etapas? Outra pergunta pessoal, porque é na opinião de vocês. Por que vocês acham que o texto foi organizado em etapas? Vocês acham que se o texto tivesse a parte de execução, de planejamento e execução do jogo de trilha, se ele tivesse desordenado, por exemplo, vocês teriam o mesmo resultado final? Não, né? Provavelmente não. Então, a relação das etapas com a forma como o jogo é produzido, que vai garantir que ele vai ter que a gente vai ter o resultado, um jogo bem feito e bem planejado. Então, isso tem que ser realizado uma parte de cada vez. Então, a primeira parte, eu tenho que separar os materiais, tenho que organizá-los, né? Então, todo o texto, a parte de execução foi toda organizada em etapas, para facilitar, né? A parte do planejamento, foi organizado todo em etapas para facilitar a execução do projeto, que era a confecção do jogo de trilha. Agora, vamos lá no número 3. A criação de uma história antes da construção da trilha é importante porque, gente, quando eu crio uma história para realizar um jogo, né, principalmente um jogo de trilha, ela é importante para determinar quem vai começar o jogo? Não, né? Ela é importante para estabelecer quem criou a melhor história? Também não. Nesse caso, o jogo era para ter sido realizado dentro de sala, então nós faríamos grupos e provavelmente vocês teriam que discutir qual que era a melhor história. Então, o interessante de ter uma história antes, né, para a confecção da trilha, é para a gente ver quem criou a melhor história? Não. É para a gente identificar com que conto clássico é a história mais parecida? Também não. É para orientar a construção dos passos da trilha e de seus personagens? Com certeza, né? Se a gente cria uma história antes, isso vai me dar um embasamento para eu poder criar o passo a passo para o jogo. Quem que vão ser os personagens? Os personagens vão estar onde? Vão estar numa floresta? Né? Quais que vão ser? Para eu criar tudo relacionado ao jogo. Então, eu preciso ter uma orientação. E essa orientação, ela vai vir a partir da história que eu construí antes de começar o jogo. Tá? Número 4. Justifique a necessidade da revisão do professor durante o passo da execução. Nesse caso, gente, se a gente tivesse feito na escola, eu teria revisado para ver o que estava correto, né? Vocês executaram passo a passo, o jogo, as regras do jogo, elas estão fáceis de serem entendidas para todo mundo? Essa que seria o estilo de revisão. Como vocês fizeram em casa, provavelmente
quem auxiliou vocês é que revisou. E essa revisão ela é necessária para poder organizar até o tempo para a realização do jogo, né? Quanto tempo que eu vou gastar, tanto para realizar quanto para poder jogar. Todos esses passos, né, eles são necessários para que tudo ocorra da maneira como foi planejado lá no início, né? Lá nesse processo de planejamento, como que a gente queria que ocorresse. Então, essa revisão é necessária por causa disso, tá bom? Próxima pergunta, número 5. Indique a finalidade de se criarem ordens e surpresas para o jogo. Olha, as ordens, elas tornam possível que o jogo seja mais divertido, né? Elas vão deixar mais atrativo, mais engraçado. E as surpresas, elas vão deixar o jogo muito mais emocionante e mais dinâmico, né? Porque elas vão dar o que a gente chama de ritmo. Porque eu tenho uma surpresa. Se cair em tal, por exemplo, na casa que tem um xizinho, a pessoa tem que voltar 2 casas. Então, a gente sempre vai ser surpreendido. Ou por um jogador estar avançando, ou recuando no jogo. Então, vai dar aquela emoção da gente não saber quem que vai ser o vencedor, né? Vencer a trilha, né? Chegar até o final, é o objetivo principal de quem está jogando, né? Ser o campeão, se divertir ao longo do processo e ser o campeão no final. A número 6 é o seguinte: por que é indispensável que a trilha seja jogada primeiramente pelo grupo que criou? Olha, quando a gente faz essa atividade, né, se a gente tivesse realizado essa atividade em sala, vocês iriam perceber o seguinte: é importante sempre quem criou o jogo jogá-lo primeiro, para saber se as regras que foram criadas no processo de planejamento, se ela está funcionando, né? Então, ela garante a qualidade do jogo, né? E aí, essa qualidade, ela deve ser verificada e garantida pelo fabricante. E quem que fabricou o jogo? Né? No caso de vocês em casa, quem que fabricou? Foram vocês junto com a família. Então, quem primeiro tem que jogar? Vocês. E aí, depois, se vocês forem propor para outras pessoas jogarem, vocês já garantiram e já verificaram que está tudo ok. Que as regras estão entendíveis para todo mundo, né? A número 7, gente, era uma resposta oral, né? Quando tem um balãozinho, é resposta oral. Você acha interessante a produção de um novo jogo? Relate o que você acredita ser mais gratificante nessa criação. Então, vocês, provavelmente teve gente que adorou, teve gente que gostou só um pouco, mas isso é muito pessoal. Mas eu espero que vocês tenham se divertido muito com a família e tenham gostado dessa criação de jogo, porque essa atividade é super legal, tá bom? Vamos dar continuidade. Nós vimos 2 textos, duas instruções, na verdade, né? Que foi a instrução para a realização de um jogo, e a gente já tinha visto anteriormente sobre os mandamentos, né? E aí, esses 2 textos são o que a gente chama de textos instrucionais, que é um tipo de gênero textual. E aí, um texto instrucional, conforme o nome dele indica, ele dá instruções e ensina a realizar uma atividade em determinada situação. Né? São, exemplo, textos que ensinam a montar um móvel, a usar um objeto, a chegar a um local ou fazer uma receita. As orientações que o texto instrucional traz vem uma sequência que deve ser seguida passo a passo para se obter o resultado esperado. Então, vamos pensar num gênero textual que está presente no dia a dia da maioria das famílias, que é uma receita. Então, quando a gente tem uma receita, o primeiro passo que a gente tem não é, olha, os ingredientes. Então, eu estou te mostrando quais os ingredientes que você vai precisar para poder fazer a sua receita. Depois, o que a gente tem? A gente tem o passo a passo da receita. Como que eu vou executá-la? Né? Os textos instrucionais, eles servem para poder ensinar a realizar uma determinada atividade, né? Ou orientá-los em uma determinada situação, tá bom? Então, vamos fazer agora, a correção do por dentro do texto da página 50 e 51, tá bom? Deixa eu passar aqui para a gente poder ir lendo. Ó, página 50, número 1.
No texto 2, você verificou que o trecho da etapa de planejamento é mais extenso que a lista de materiais necessários e é organizado de maneira diferente dessa parte. Em sua opinião, por que isso acontece? Porque, gente, a parte do planejamento ela é mais extensa porque ela vai estabelecer todos os passos que a gente deve seguir para a produção do jogo. E aí vocês provavelmente perceberam que todas essas etapas, né, do planejamento, elas vieram com uma palavra antes, que é uma palavra que indica, eu vou dar até uma dica já agora, que é uma palavra que indica ordem. E aí, olha aqui, ó. Tem assim, ó. Formem grupos, escrevam, escolham, elaborem, desenhem, né? Todas essas palavras, elas são, que estão na parte, principalmente na parte da execução, né? Elas indicam o que a gente chama de ordem, né? Que são orientações, né? São palavras que vão nos ajudar, nos orientar do que tem que ser feito. É uma ordem do que a gente tem que fazer. E essas palavras e essas ordens, elas são apresentadas por verbos que estão geralmente no modo imperativo, que é no modo de ordem, tá bom? Então, no número 2, a resposta certa é a letra B, tá? Nós vamos marcar a letra B, que é ordem, tá joia? Número 3. Marque as alternativas relacionadas às características de textos instrucionais. Então, vamos ler lá. Primeiro pontinho, olha. Aqui já está com a resposta, né? Eu já marquei a resposta para vocês. Mas vamos discutir. Apresentam comandos para que o leitor execute ações a fim de chegar a um resultado desejado. Correto? Correto. A gente não vai ter sempre comandos? Desenhem, elaborem, né? Recortem. Vão ser todos esses comandos para a gente chegar no resultado que a gente espera, que no nosso caso aqui foi a confecção, né, do jogo. O resultado final era o jogo de trilha. Segundo ponto, olha, utilizam linguagem figurada e de outra época. Vamos só relembrar, linguagem figurada é aquela linguagem que não é uma linguagem literal. Por exemplo, quando eu falo assim, o goleiro levou um frango. É o frango mesmo, o frango animal? Frango que a gente consome? Não. É o frango, ele levou um frango, quer dizer que provavelmente ele levou um gol, que era muito fácil dele ter segurado a bola. Isso é uma linguagem figurada. Nos textos instrucionais não existe linguagem figurada, né? Porque os comandos têm que ser claros para todo mundo conseguir chegar ao resultado esperado, né? O resultado final. E é uma linguagem de outra época? Também não, porque se eu escrevo numa linguagem que nem todos vão entender, eu não vou conseguir chegar ao resultado que eu estou esperando, tá? Terceiro pontinho, precisam ter sempre um conflito a ser resolvido. A gente tem um conflito quando a gente vai organizar, por exemplo, fazer uma receita? Não, a gente tem instruções sobre o passo a passo que a gente deve seguir para poder realizar, né? Se eu quero fazer um brigadeiro, eu preciso saber quais são os ingredientes que eu vou gastar e como que eu vou fazer. Né? Vou colocar na panela o leite condensado, o achocolatado, não é isso? Eu tenho um conflito no meio disso? Não tenho. Como a gente tem em outros tipos de textos, né? De gêneros textuais? Não, tá? Quarto pontinho, determinam os materiais a serem utilizados e o modo de executar as ações. Certo? Né? Tanto no jogo de trilha como em outro estilo de gênero instrucional, que são as receitas, todos têm os materiais que a gente vai precisar. No jogo de trilha a gente vai precisar de quê? De papel, de tesoura, de cola, de canetinhas. Numa receita, dos ingredientes, tá bom? Quinta bolinha. Em sua maioria tem etapas ordenadas que precisam ser seguidas. Exatamente. Tem como eu fazer uma receita se eu não tiver antes separado os ingredientes? Não tem como. Eu tenho que ter todos os ingredientes para eu conseguir realizar a minha receita. A mesma coisa quando eu fui elaborar o jogo de trilha. Tem como eu construir um jogo de trilha se eu não tiver o papel, a canetinha, as imagens? Não tem como, tá? O último pontinho, são usados para divertir as pessoas e dar-lhes informações.
Divertir pode até alguns textos instrucionais, sim. Por exemplo, o jogo de trilha é usado para diversão. Mas, por exemplo, o manual para a construção para a montagem de um móvel, ele é usado para divertir as pessoas? Não, né? E nem para dar informações. Então, esse último pontinho não está correto, tá bom? Agora vamos lá. Número 4. Compare as instruções do texto 1 com as do texto 2 e preencha o quadro apresentando as diferenças e as semelhanças entre eles. O que a gente pode concluir de diferença? Olha, os títulos e as formas de serem escritos são diferentes, porque seus objetivos e as pessoas a que se destinam também são diferentes. Lá no texto dos mandamentos, a gente tinha o objetivo de construir um jogo no final? Não. Então, as instruções para ele, para aquele estilo de texto foi diferente, né? Quais que são as semelhanças? As semelhanças é que eles apresentam ordenamentos. Lá nos mandamentos não tinham todas as ordens. No jogo de trilha também, né? Tudo que a gente deve seguir. E aí, os verbos também, eles sempre são usados na forma afirmativa e imperativa, que é um comando, uma ordem, tá bom? O número 5, gente, estava pedindo para vocês escreverem, reescrevam usando suas palavras as informações do box sobre os textos instrucionais. Eu vou ler o que está escrito e aí vocês deviam escrever da maneira que vocês tiverem entendido, tá? Os textos instrucionais geralmente apresentam comandos de forma ordenada e clara que orientam o leitor. Assim, procuram facilitar a execução adequada de determinadas tarefas em cada etapa e garantir que o objetivo seja alcançado. Os textos podem vir acompanhados de ilustrações das ações para ajudar o leitor a compreendê-las. Então, vocês tinham que reescrever isso com as palavras de vocês, tá? Então, cada um fez de um jeito, né? Dá uma lida, olha se colocou a pontuação correta, se lembrou, né, de colocar vírgula, de colocar ponto final. Não escrevam tudo de uma vez só, como se não tivesse tempo, não tivesse respirando para poder falar. A gente não tem como ler frases, né? Textos, na verdade, muito grandes, com muitas frases sem pontuação. Então, observem isso, tá joia? Agora, nós vamos lá para a página 57, porque as páginas seguintes nós já havíamos feito, que é sobre os sons do S, né? S com som de S mesmo, S com som de dois S, que é o som do S, S com som de Z, tá bom? Então, nós vamos lá para a página 57. E aí, na página 57, nós vamos ver sobre substantivos simples e compostos, que nós também já estudamos anteriormente, né? E nós tínhamos que completar a frase. Olha, você lembra qual a diferença entre substantivos simples e compostos? Complete a frase e mostre que você já sabe. A frase é, olha, a diferença entre os dois tipos de substantivos é que os simples são formados, tem um erro de digitação aqui, tá, gente? Desculpa. São formados por uma palavra e os compostos por duas palavras, tá? Então, vocês vão completar as lacunas da página 57, tá bom? Agora, vamos lá. Na página 58, a gente tinha que, olha, os substantivos compostos podem ser formados de várias maneiras. Vejam alguns exemplos. Então, eu vou ler aqui para vocês, para a gente poder observar. Olha, girassol, esconde-esconde, blá, 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 pontapé, pisca-pisca, bico de papagaio, mini saia, guarda-chuva, bem-te-vi, pombo-correio, porta-joias, pimenta do reino, couve-flor e beija-flor. E aí, gente, nós vamos ver que embaixo a gente tem um desenho que tinha uma couve mais flor, vai formar couve-flor, né? Que são formados por duas palavras que se juntaram, formaram um substantivo composto, né? Os substantivos compostos, eles podem vir separados por hífen ou não. Por exemplo, girassol é uma palavra composta que não é formada, que não possui, na verdade, o hífen. Mini saia é a mesma coisa. Então, vamos lá. Letra A. Circule,
todos os substantivos escritos com de, da ou do entre as duas palavras. Então, aqui vocês vão ver que a gente está circulado. Olha, eu circulei bico de papagaio e pimenta do reino, tá? O restante não tem nem da, nem de, nem do entre as palavras, tá bom? Letra B. Sublinhe aqueles em que as duas palavras são escritas juntas. Então, quais desses substantivos compostos que as palavras foram escritas juntas? Girassol, pontapé e mini saia. Está sublinhado aqui, ok? Vamos lá. C. Transcreva os que têm a mesma palavra repetida. Então, eu vou falar aqui para vocês oralmente, mas essa estava muito fácil, né? Então, vocês vão ter que ter transcrito a palavra blá, 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 as palavras estão repetidas, esconde, esconde e esconde, esconde, pisca, pisca. A prof tá lendo aqui. E pisca, pisca, tá bom? São essas três palavras que tem os substantivos, eles são repetidos, tá bom? As palavras são repetidas. Letra D. Faça o sinalzinho de mais nos que são ligados por hífen. Então, olha, esconde, esconde, blá, 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 pisca, pisca, bico de papagaio, guarda-chuva, bem-te-vi, pombo-correio, porta-joias, pimenta do reino, couve-flor e beija-flor, né? Todas que não estão sublinhadas. Marque com a hashtag os que são nomes de plantas ou de animais. Então, vamos lá. Girassol é nome de planta, né? Bico de papagaio, bem-te-vi, pombo-correio, pimenta do reino, couve-flor ou beija-flor. São os nomes de planta ou de animais. Esconde, esconde é algum desses? Não. Blá, blá, blá também não. Pontapé não. Pisca, pisca não. Mini saia também não. Guarda-chuva também não. Pombo-correio sim, desculpa. Porta-joias também não. E são só essas, tá bom? Observem bem que a prof já fez aqui para poder facilitar para vocês, tá? A correção. Faça um X vermelho que começa com as palavras guarda e porta. Então, a gente tem aqui de vermelho guarda, chuva e porta, joias, né? E agora a gente tinha que fazer um X de verde nos que são formados por dois substantivos. Então, olha, ponta, pé, a gente tem bico de papagaio, né? O bico e o papagaio são dois substantivos. Pombo, correio, também dois substantivos. Pimenta e reino, dois substantivos. Couve e flor, dois substantivos também, tá bom? Olha se vocês conseguiram corrigir. Qualquer coisa, dê uma paradinha no vídeo para poder fazer a correção com mais calma, tá? Agora, a última atividade. Nomeie os elementos mostrados nos desenhos. Então, a letra A, cavalo marinho. Letra B, um arco-íris. Letra C, um catavento. Letra D, um cachorro-quente. Todas esses desenhos, gente, o nome dessas figuras são palavras compostas, né, substantivos compostos, e todos eles possuem hífen, tá? Vocês, gente, tem muitas palavras compostas, a prof sabe disso. Então, algumas, a língua portuguesa, ela é muito complicada. Então, sempre quando a gente tiver dúvida, vamos consultar o dicionário, né, pra gente ver qual que é a grafia correta da palavra, tá bom? A número 3 era pra gente discutir com a turma e anotar no caderno as conclusões que a gente chegou sobre as várias maneiras de se formarem os substantivos compostos. Então, a gente pode concluir que eles podem ser formados por aglutinação, de maneira que a palavra seja escrita junta, ou eles podem ser formados com o hífen, né? Que elas são colocadas, né, dispostos um do lado do outro, mas separados por hífen, tá bom? Nós vamos encerrar essa atividade, a aula de português agora, né? Por hoje é somente isso. Na próxima aula nós vamos dar continuidade na matéria, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.